chegou agora, então, Então, felicidade. fala para ele desligar o som que você está em aula. Então, não, eu acho melhor desligar o som, porque tem um recém-nascido dentro da casa dele, mas assim... Era isso que eu ia falar, a criança precisa dormir, né? É o cão, né? Quem tá no computador do meu namorado? Geiciane, que gatinho, seu namorado. Brincadeira. KKK, Eduardo, dá uma cerveja. Não, eu vi esses dias, né? Ah, tá gravando. Vamos lá. Slide. Depois eu falo. É o seguinte, a gente viu, tem gênero textual, a gente já viu o gênero textual notícia, né? Que foi o último que a gente viu, na verdade. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Deixa eu falar umas coisinhas antes da gente chegar no ponto que eu quero, tá? Ok. Vamos lá. Bom, quando a gente leva, enfim, né, o gênero textual para a sala de aula, a gente tenta trabalhar de algumas formas. Porém, nem todas elas a gente consegue ter, na verdade, um final feliz, vamos chamar assim. Porque a gente não consegue fazer com que a criança, de fato, entenda o gênero textual, né? E aí, então, a gente não consegue trazer ou levar, enfim, alguns gêneros textuais mais interessantes, né? E a gente também não consegue comunicar um gênero textual com o outro. É aí que eu quero chegar. A gente precisa fazer com que um gênero textual dialogue com outro gênero textual. Tá bom? Como assim? Então, por exemplo, nossa, eu vou colocar, então, numa receita... Você já deve ter visto isso em Facebook. Que tem lá a receita para ser feliz. Uma xícara de amor, uma pitada de felicidade. Vocês já viram isso, né? É mais ou menos isso que eu quero. Só que não assim, tão fofinho, tão cuticute, né? Essa coisinha, tá? Porque esse já tem na internet. Eu quero algo diferente. Então, eu tava aqui, gente, essa semana, pensando em vocês, que eu sempre penso em vocês, porque são 2 aulas. Então, eu sempre penso mais em vocês do que na outra turma. E aí, então, eu falei, caramba, gente, a nossa aula tá muito monótona, eu tô vendo as meninas saírem fora, elas não estão prestando atenção como elas prestavam, acho que tá cansando, 2 aulas com a mesma professora, a metodologia acaba sendo a mesma, né, porque a gente fala de slide, fala a aula inteira, e eu falo pouco, então, assim, deve estar cansando, né, a gente tá no final do semestre, a gente já tá cansado. Então, vamos lá, eu vou passar um pouquinho de teoria pra gente poder chegar até onde eu quero. Mas pensem, eu quero cruzar gêneros textuais, tá bom? É claro que a gente Vanessa, licença. Toda, meu amor. A Djailma está avisando que ainda não chegou em casa, por isso ela ainda não entrou na aula. Tudo bem. Ela sempre chega um pouquinho mais tarde, né? Por conta do trabalho, por conta do trânsito. Ai, gente, tem um elefante no meu olho agora. Na verdade, ela falou que não sabe se vai conseguir entrar na aula, é isso. Oh, tá meu Deus. Bom, ainda bem que tá Tudo gravando. em greve, né, professora? É verdade, gente. É verdade. Aí tá bastante trânsito. Nossa, de manhã eu saí para trabalhar. Foi, assim, um caos. Um caos. Ali em Itaquera, no terminal, para pegar o ônibus. Ai, que bom que você avisou, Eliane. Obrigada. É verdade, não tem importância, não, tá? Que bom que a maioria está em casa, então, ou que já chegaram, que nem a Ana Maria, daqui a pouquinho está em casa, né? Mas beleza. Bom, então eu vou trazer aqui, na verdade, como um destaque, o que o professor Souza e Leal, que são 2 professores, educadores, pedagogos, pensam sobre gêneros textuais, sobre a parte de alfabetização, principalmente. Então, acredito até que esses slides vocês tenham visto. É comum ouvirmos professores alfabetizadores perguntarem por que, apesar de usarmos textos diversos em sala de aula, trabalhando numa perspectiva do letramento, não conseguimos alfabetizar os alunos através, por exemplo, do letramento ou dos gêneros textuais, né? Vamos lá. Então, o que se tem observado dentro de sala de aula, falando de gêneros textuais, de letramento e de alfabetização, né? Então, a gente tem uma crescente presença de textos em sala de aula, porque a gente precisa diversificar a nossa aula, né? O foco, quando traz o gênero textual, fica apenas nas características. Então, por exemplo,
Qual é a característica de uma receita? Só fica nisso. Não traz a receita em si. É uma crítica, tá? Então, a gente precisa trazer de uma forma diferente. Fazem um trabalho sobre os gêneros. Quais são os gêneros que existem? Vamos fazer uma pesquisa? Pô, chato. Predominância de situações de interação com os gêneros. É aí que eu vou chegar. Porque eu quero um gênero interagindo com outro gênero. Tá? Um gênero explorado na leitura serve de ponto para a produção de outro gênero. Geralmente por conta do tema que se é abordado. Tá bom? Um exemplo. E aí, então, vem aqui. A leitura da fábula A Formiga Cigarra, que acho que todo mundo conhece, é como se fosse um clássico, né? Eu baixei o livro de fábulas do Esopo, tá? Assim como do La Fontaine também, que é um outro autor de fábulas, certo? Francês. Esse é alemão, e aquele lá é francês, tá? A exploração do texto com as suas características, beleza? Vamos discutir sobre o assunto do texto e da moral do texto. Afinal de contas, quando a gente fala de fábula, a gente fala de moral. E eu vou falar sobre ela. Proposição de uma produção textual em que seja noticiada a morte da cigarra. É aqui que eu quero chegar. O que eu quero que vocês façam, minhas lindas? Como um projeto de vida, como um projeto da escola, como apenas uma aula dada dentro da Faculdade Dourada. Eu quero que vocês escolham qualquer fábula dentro desses 2 livros que eu vou entregar para vocês, que está em PDF. Vocês sabem que fábulas são textos muito curtos, né? E vocês vão noticiar esse texto. Vocês vão transformar o gênero fábula em gênero notícia, certo? Então aqui, por exemplo, é claro que eu não quero que vocês falem da Formiga e da Cigarra, porque está aqui. Então, por exemplo... Na Formiga e na Cigarra, eu quero que vocês noticiem a morte da cigarra. Uau! Como que a gente faz uma notícia, né? Ela também tem suas características, não é isso? Eu não coloco quando, onde, como, por quê, quem estava lá, quando que aconteceu isso, como que aconteceu isso, né? Eu não tenho isso dentro de uma notícia. Eu não tenho a manchete, eu não tenho o lead, que é aquelas 2 linhas embaixo. Eu não tenho o primeiro parágrafo, que faz parte... Ai, como que é o nome? Tópico frasal, que é a parte onde tem o resumo da notícia. E depois vem a notícia mais detalhadas, enfim. Não é isso? Então, é isso que eu quero que vocês façam. Que vocês tragam uma fábula em formato de notícia, com direito a foto e tudo. Certo? Entenderam? A gente vai ver algumas fábulas aqui, porque eu trouxe para vocês também como que é o gênero fábula. Eu fiz um slide para vocês, trazendo as características da fábula, para ficar mais fácil de vocês entenderem o que eu quero que vocês façam com esses gêneros textuais. Tá bom? Essa brincadeira de textos, gêneros textuais. Então, vamos a ela. Deixa eu pensar. Eu vou fazer mais alguns slides aqui e eu vou para lá. E depois a gente vai para as fábulas, tá bom? Eu vou acabar me perdendo, porque eu estou ansiosa. Então, vamos lá. Algumas questões que a gente pode pensar sobre gêneros textuais ainda, né? Então, os gêneros, eles se tornaram apenas pretextos para ensinar o sistema de escrita e de outros conteúdos. Quando a gente pega um gênero textual, a gente não necessariamente fala apenas da língua portuguesa. Não é só, né? A gente pode trazer outras disciplinas, a gente encontra, na verdade, não vamos trazer, a gente vai encontrar. O texto nos mostra, não é a gente que vai encaixar, tá bom? Então, o texto nos mostra, por exemplo, da Formiga e da Cigarra, a parte de biologia, certo? E eu posso pensar em geografia também, porque a formiga, ela come as plantas, né? E essas plantas, que tipo de planta? Qualquer planta? Não. Ela vive em que terra, essas plantas? Ou seja, elas são plantadas aonde? Qual tipo de terra, de adubo que eu vou usar? Né? Desde quando que isso acontece? A formiga e a cigarra, elas se dão bem mesmo? Como que funciona? Só no verão que elas se dão bem? Né? Enfim,
Olha as questões que a gente traz. A gente traz história, a gente traz a biologia, a gente traz a geografia, né? A gente pode trazer outras questões, outras disciplinas, certo? E isso a gente faz um trabalho multidisciplinar, tá bom? É só a gente acompanhar as formigas em pleno verão, com aquelas formiguinhas, com aquelas folhinhas, pedacinhos de folhinhas nas costas, carregando para o seu formigueiro, né? Certo? Aí a gente vai acompanhando e vai encontrar o formigueiro delas, né? A presença de diversos gêneros em sala tem significado, efetivamente, um trabalho sistemático com gêneros? Quando a gente começa a trabalhar gêneros textuais, a gente não vai falar para o aluno, olha, isso aqui é um gênero textual X. A gente, gênero textual, usar esse termo, né? A gente vai falar, ah, isso daqui, gente, ó, é um comunicado. Por que eu sei que é um comunicado, gente? Ah, porque vem aqui, prezado senhora, né? Enfim, vem aqui uma forma de chamar a atenção da outra pessoa, né? Eu tenho um vocativo. Ele nem sabe o que é vocativo, né, criança? Vocativo é quando eu chamo a pessoa, ô Ana Maria, ô Geise, ô Geisiane. Pronto, é um vocativo, eu tô chamando, tô invocando a pessoa, né? Então, assim, quando a gente trabalha com gênero, a gente começa com gêneros mais simples, e aí, então, a gente vai fazendo com que ele seja mais elaborado, tenha mais informações, ele seja mais preciso, até a gente chegar, sabe aonde? Em dissertação, que não deixa de ser um gênero textual. E quando que vocês vão ver dissertação? No 9º ano, no 3º médio, no 2º, ou na faculdade. Então, os gêneros textuais, eles são introduzidos na nossa vida para nós nos identificarmos socialmente, para a gente conseguir viver em sociedade. Por exemplo, placa de trânsito é um gênero textual. Né? Publicidade. A gente assiste televisão e vê uma propaganda. Publicidade é um gênero textual. Certo? Então, tudo é um gênero textual. Como eu estou conversando com vocês aqui, também é uma forma de me comunicar com a sociedade de vocês, certo? Ai, gente. Enfim, acho que a noite vai ser longa. Vamos lá. Os gêneros são apontados como potenciais favorecedores do trabalho interdisciplinar, que nem eu disse agora. Então, eu consigo, num gênero textual, daqui vão sair outras disciplinas. Ai, biologia. Nossa, matemática. Ui, nossa, ciência. Né? Tá bom? Eu consigo química. Ui, física até. Né? Por que não? Educação física, por que não? Né? Ai, nossa, pode pirar. Nossa, a professora tá viajando, né? Cigarro e formiga, eu vou falar de educação física. Vamos lá. O que a formiga faz quando ela tá com as folhas nas costas? Ela caminha, ela anda. E ela anda com um peso nas costas. Certo? Imagina você andando com peso nas costas. Porque uma folha parece não ser nada pra gente, mas uma folha com uma formiga é um peso, né, gente? Tá bom? Então, isso também faz parte de atividade física, né? Quando a gente vai à academia e coloca os pezinhos nos tornozelos, é como se fossem as folhas das formigas, certo? Nossa, viajei? Não viajei. A gente pode fazer a mesma comparação, tá bom? Só que a gente não amarra a folha no pezinho da formiga, coitada. Nem dá, né? Imagina, coitada. Certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho mais outros comentários de outros 3 autores bastante importantes que falam sobre gênero textual, que é o Mendes, o Cunha e o Teles, tá bom? O trabalho com gênero textual, cujo ponto de partida seja a área de linguagens, fala apenas de comunicação, pode se configurar como uma oportunidade das crianças participarem de situações em que possa desenvolver ou até consolidar certos direitos de aprendizagem. Então, é direito delas aprender linguagem, comunicação, né? Como os relativos à aprendizagem do componente curricular língua portuguesa, que aí está incluso a leitura, a produção textual, está incluso linguagem oral, análise linguística, incluindo a apropriação do sistema de escrita alfabética. Se eu preciso escrever o alfabeto. E eu preciso escrever em ordem as letras para que elas tenham um som de sílabas. E aí, então, eu posso juntar sílaba com sílaba e formar, então, as palavras.
certo? E das palavras eu formo, então, uma frase. Tudo bem? Em contextos de reflexão sobre os gêneros textuais. Em atividades de textos cujas temáticas são de eras diversas. Ou seja, resumindo tudo, Bruno, o trabalho com os gêneros textuais em uma perspectiva interdisciplinar não pode anular o trabalho sistêmico do ensino de gênero. Não é porque eu vou trabalhar com outras disciplinas que eu tenho que parar, só vou trabalhar aquele gênero, notícia, não vou trabalhar outro. Porque, como eu disse, quando a gente trabalha gênero textuais, a gente trabalha num sistema, assim, de forma sistemática. É um, depois vem outro. Por exemplo, quando eu falo de gêneros textuais jornalísticos, tem uma série de gêneros textuais dentro do jornalístico. Crônica, horóscopo, editorial, notícia, reportagem. Olha, já falei 5. E cada um deles tem uma característica ímpar, tá bom? E aí a gente pode compor um jornal, por exemplo, sobre as fábulas, ok? É só uma ideia, não é para fazer isso. É um projeto maior. Tá bom? É tipo um projeto do ano. Ou do semestre. Então, não, tô brincando, tá bom, gente? Mas a ideia aqui, para vocês pensarem, elaborarem, curtirem, é de fazer com que uma fábula torne-se, então, uma notícia. Certo? Então, a notícia vem alguma coisa importante. E qual é a parte importante? A parte mais importante da fábula, certo? E aí, então, é ela que você vai noticiar como chamariz, não é isso? A notícia, ela não é um chamariz. Por exemplo, a gente está andando na calçada, na Paulista, que tem banca de jornal ainda, né? E aí, então, tem lá os jornais pregados. A gente bate o olho numa manchete, né? E a gente fala, ah, nossa, olha que legal, ou nossa, olha isso. Foi ela que me chamou a atenção. É isso que eu quero também, dentro do gênero notícia, quando vocês fizerem uma fábula se tornar uma notícia, tá bom? É claro que eu estou usando esses dois, porque, nossa, para mim foi muito óbvio, assim, quando eu pensei, e quando eu li muitas coisas aqui, fiquei estudando, eu falei, cara, vai ser muito legal, né? E aí eu coloquei o exemplo, né, de noticiar a morte da cigarra, né? A cigarra não morre na fábula, né, gente? Mas a gente pode dar uma inventadinha no final, aí mudar uma coisinha, tá bom? Uma coisinha. Tá? Não vai mudar a história inteira, tá? Porque aí você já fez uma versão da fábula. Não é essa a ideia, tá? Aqui eu tenho alguns gêneros textuais, mas olha, ficou bem desfocada essa imagem, que pena, né? Mas eu acho que dá para ler mais ou menos, né, gente? Ixi, Maria, né? A gente tem um mito, tem fábula, o primeiro eu não consigo nem ler. Dá para aumentar um pouquinho, não, Alice? Acho que o primeiro é lenda, não é, Pro? Ah, é sim, acho que é lenda. Lenda, mito, fábula, contos de fada, poesia. Então, né? Puxa, eu achei que fosse ficar bom, mas ficou ruim. Depois eu mando para vocês. Biografia. Eu acho. Crônica. Então, não consigo nem ler. Bilhete, carta, e-mail, bula de remédio, receita. Ó, esse aqui eu não consigo ler o que é, e nem esse aqui. Aqui é entrevista. Esse também difícil. E-mail. Ai, que pena. Puxa, deixa eu então dar um ESC aqui para ver se eu consigo. Depois da entrevista não é diário? Ai, que pena, gente. Peraí, deixa eu diminuir um pouquinho. Ela ficou estourada, né, a imagem. Deixa eu ver se agora a gente consegue fazer uma leitura. Diário é... Nossa, né? Que coisa horrorosa. Eu achei que fosse ficar bonitinho. Bom, aqui do lado tem alguns deles aí, mas enfim, tem um pouquinho mais. Então tem resenha, biografia, diário, relato de viagem,
fábula, contos de fadas, editorial, relatório, ofício, receitas, manuais, crônicas e reportagens. Mais esses gêneros aqui do lado. Depois eu mando um post, eu vou mandar para vocês pelo WhatsApp, e aí então eu acho que vocês vão conseguir fazer uma leitura melhor. Que pena. Isso daqui, na verdade, sabe, é uma propaganda que eu vi no Magazine Luiza sobre gêneros textuais. Ele é um pôster enorme, grande, assim, ó. Bem grande. Eu tenho 1 metro e pouco. Só que aqui não adiantou nada, né? Pensei que fosse ficar bonitinho, mas não ficou, não, né? Enfim. Deixa eu, então, porque algumas coisas eu vou pular, porque eu quero ir lá para fábulas. Ah, sim. Bom, existe aqui uma teoria para a gente conseguir fazer um texto importante, e a gente vai ver porque tem uma tabela aí que vocês têm que seguir, que é uma sequência, que a gente chama de sequência didática, né? Então, quando a gente vai produzir um texto, a gente precisa dessa sequência didática, que vem a apresentação da situação, o produto inicial e depois os módulos. Mas vamos lá. Eu quero que vocês entendam direitinho, tá? A apresentação da situação é o seguinte: eu vou expor detalhadamente o que é para os alunos fazerem, tá? Então, eu vou explicar direitinho, oralmente, o que é para eles fazerem. Depois, eu vou explicar de forma escrita o que é para eles fazerem como produção inicial, tá bom? É que nem eu estou fazendo com vocês aqui. Estou explicando para vocês o que é para vocês fazerem como atividade. E depois eu vou colocar nos pontos de forma escrita. Ou então no WhatsApp, como forma escrita, certo? Então eu explico oralmente e depois eu explico de forma escrita, bom? Aí então a gente vai começar a fazer a produção, certo? Então a primeira produção, ela aparece aqui, a gente pensando em crianças pequenas, tá bom? Ela aparece primeiro como uma produção oral, mas depende da idade, a gente já pede para ser escrita, tá bom? Então, a gente pode, com os pequenininhos, vamos inventar uma história? Vamos! Vamos inventar uma história sobre a princesa? Vamos! Como que a princesa é? Aí vem a descrição da princesa, todo mundo participa oralmente. E aí, então, bom, mas vai ter só a princesa nessa história? Não, tem que ter o quê? Aí, então, eles vão falar. Então, eles vão começar a produzir um texto de forma oral primeiro. O que eu sugiro que vocês façam aqui para vocês não se perderem? Bom, se vocês têm uma assistente de sala, que ela vá anotando. Se não, vocês podem ir gravando pelo celular, para vocês não se perderem qual é a ideia que está surgindo diante de uma produção textual, tá bom? É claro que a gente pode fazer também, pensando em gêneros textuais, pedindo para as crianças, vamos fazer um bolo hoje, gente? Vamos fazer um bolo do quê? Pronto, chocolate, bem provável. E aí, então, o que vocês acham que vai no bolo, né? Ai, vai ovos, vai farinha, o que mais que vai no bolo, né? Vocês podem. Isso assim, gente, pensando de A a Z, tá bom? Assim, tipo todas as crianças, tá? Vocês podem levar de casa as embalagens vazias dos produtos, tá bom? Ovos, vocês vão levar, claro, seja aquele de plástico que tem, sabe? Tem escolas que já tem, ou então você inventa, ou enfim, né? De alguma forma faz o símbolo do ovo, né? Então, a margarina, a manteiga, pode ser o pote, enfim. Você pode levar esses produtos, eles com as embalagens vazias, para saber se as crianças vão querer, vão entender o que é cada um desses elementos, né? E aí, então, fazer, simbolicamente, esse bolo, né? Essa produção textual aí que a gente está fazendo sobre um gênero textual. Da mesma forma que a gente pode também criar um conto de fada com as crianças, e aí, então, a gente vai seguir a aula da Daiane sobre os 31 itens. Mentira. O próprio, né, incorpora a gente, tem que ter 31 características. Não precisa. Ou então conto de fada, ou então vamos fazer uma bula de remédio, é um pouquinho mais difícil para eles, mas vocês podem fazer de algo muito simples, como dipirona ou paracetamol, que deve ser um dos remédios que eles mais tomem, assim, né? Mais fácil eles tomarem, tá bom?
Mas eu ainda prefiro deixar um pouquinho de lado bula de remédio, tá? Você pode trazer receita médica, né? Que mais que a gente pode fazer e tentar simbolizar em sala de aula, né? Só a gente olhar aqui, né? Eu tenho biografia, falar da vida de alguém, né? Não é fofoca, a gente tem que deixar claro isso. Relatar uma viagem é bem legal, né? Fazer uma reportagem, fazer uma entrevista. Fazer entrevista é bem legal, viu? Fazer entrevista é bem bacana, eles gostam. Entre eles, escolhe um coleguinha, ou você escolhe, tá bom? E faz a entrevista, coloca primeiro no papel quais são as perguntas que você vai fazer para ele ou para ela, né? Tem que conhecer um pouco da vida, fazer a entrevista com o vovô, com a vovó, é bem legal. Bem bacana. Ou com quem tiver dentro da família, né? É bem bacana isso também, tá bom? Ou fazer entrevista entre os professores, se caso estiverem disponíveis, é claro. Né, ali com a diretora da escola, se caso for participativa, aquelas situações, tudo vai depender do tamanho da escola, quantidade de funcionário, né, gente? Tudo isso, né? Tá bom? Então, a produção inicial, ela começa com uma produção oral ou uma produção escrita, vai depender da idade das crianças, né? E aí, então, permite avaliar esses conhecimentos dos alunos em relação ao gênero que é proposto. Né? Então, você vai começar a perceber que ele entendeu, que ele não entendeu, né? O que precisa melhorar, o que já está bom, ou o que está faltando, né? É uma forma de avaliar. Por quê? Porque eles estão ali produzindo, de alguma forma, tá bom? Produzindo aquele gênero textual que você escolher, tá? E aí, então, a gente vai para a última parte, acho que é penúltima. Os módulos. Os módulos aqui, segundo esses autores, que são teóricos e são bastante importantes, eles trazem uma tabela muito interessante que eu trago para vocês também, que é uma forma da gente conseguir avaliar texto. Porque quando a gente vai fazer uma correção textual, qualquer texto, a gente fica muito distante de um crivo justo, sabe? Às vezes a gente faz, caramba, eu fiz um texto tão bacana e a professora me deu 5. Em compensação, a minha colega que fez um texto, deu 7. Por quê? Por que o meu foi 5 e o dela foi 7? Se para mim, esse daqui está melhor do que aquele, né? Então, há necessidade de crivos, de itens de avaliação, né? É muito importante isso, né? Para poder mostrar e provar o que precisa, aonde você errou e aonde você acertou, tá bom? Então, eles produziram uma tabela muito interessante da forma como a gente deve avaliar esses gêneros textuais, essas produções textuais, tá bom? Vocês podem seguir ou não durante a vida de vocês, mas é só para constar de que existe alguém que pensou, meu Deus, como avaliar um texto? E eles pensaram sobre isso, tá bom? Então, os módulos aqui que eles falam, eles são constituídos por atividades e exercícios diversos, né? Que vai aprimorar aí o domínio do gênero textual que a criança estiver estudando, tá bom? Esses módulos são trabalhados os problemas detectados na produção inicial do texto. Então, se eu conseguir identificar na produção inicial que a criança não sabe a diferença entre dígrafo e encontro consonantal, né? Enfim, eu vou trabalhar isso, né? E aí, então, cada um desses módulos, ele vai contemplar um dos problemas identificados, tá? Então, eu vou olhar só isso? Não, eu vou olhar com mais carinho esse problema que essa criança tem em relação aos encontros consonantais. Ah, mas essa não tem problema consonantal. Tem um problema com os encontros vocálicos. Bem, a gente também vai trabalhar encontros vocálicos, né? Bom, e aí, então, a gente depois vai ver a estrutura composicional. Estrutura composicional. A estrutura que compõe o gênero textual pedido, tá bom? Que são as características, tá? Seu conteúdo temático e seu estilo, né? Então, qual é o tema?
certo? O conteúdo temático é o tema, tá bom? E o estilo? Então, lembra das funções da linguagem que a gente viu lá em língua portuguesa? Não! Tá bom, eu mando para vocês depois do slide, me cobrem. Tem gêneros textuais que cada um deles tem uma função, a linguagem, né? Por exemplo, se eu falo de publicidade, meu estilo ali de publicidade é um estilo mais agressivo, vou para cima, porque eu quero persuadir a pessoa. Então eu venho com aquele hambúrguer delicioso, fresquinho, com o queijo derretendo, o bacon saindo, aquele pãozinho todo fofinho, né? Esse é meu estilo. Deu fome, gente? Bateu, né? Então, vamos mudar de assunto, então. Esse é meu estilo. O estilo, na verdade, é de persuasão, né? Então, eu vou utilizar uma linguagem correta, tá? E a criança também tem que perceber que, para cada gênero textual, ela vai utilizar uma linguagem diferente, tá bom? Tudo bem, gente? Tudo. Hoje vai chegar onde eu quero. Acho que vai ser mais fácil. Vou mostrar o beabá para vocês. Hoje eu vou direto, tá? Vamos lá. Produção final. Então, é o momento em que o aluno coloca em prática os conhecimentos adquiridos e, junto com o professor, podem avaliar os progressos ocorridos. Gente, tudo isso aqui são teorias, tá? Vocês podem usar dessa forma em sala de aula ou não, tá bom? Lembrem-se que a avaliação é uma forma de você e o próprio aluno fazer a avaliação. Bom, então, da mesma forma que vocês, por exemplo, vão fazer a apresentação aí para uma professora na sexta-feira. De repente, a professora dá lá 5 para você. Eu sei que a professora de sexta, ela pega pesado, né? E aí, então, ela vai dar um 5 para você, mas você acha que merece um 6. Nossa, que diferença! Fez diferença um pontinho, não fez? De vermelha para azul, ó, por exemplo, né? Então, a média, né? Por quê? Porque você teve a consciência de que, putz, eu deveria ter melhorado, deveria ter lido direito, não deveria ter lido o resumo, não deveria ter copiado da internet, eu deveria ter arrumado os slides, né? Ela sempre fala que tem que ser 24, 28, eu coloquei 20, para ela não entender o que eu escrevi, que eu escrevi errado, eu não coloquei vírgula, não coloquei ponto, né? Enfim, eu coloquei 9 slides para um livro de 200 páginas. Essas coisas, né, gente? Certo? Vamos lá. Então, o esquema de sequência didático é esse daqui. Projeto e a situação comunicativa, onde eu explico de forma oral e depois escrita o que é para ser feito. A produção inicial, que vocês vão começar a avaliar o que está faltando, o que precisa melhorar, o que precisa desenvolver. Aí vem o módulo 1, que a gente pode ter N módulos, tá bom, gente? O que são os módulos mesmo? As atividades e exercícios diversificados sobre os gêneros, tá? Eu posso utilizar 2 exercícios sobre o mesmo gênero textual? Posso. Vai de você. Você que é professora, você que tem aí elaborado na sua cabeça, como que você quer a sua aula com as suas crianças, tá bom? Então, vocês vão montar um jornal, então vai ter um grupo que vai fazer crônica, um grupo que vai fazer reportagem, entrevista, horóscopo, né? Então, assim, vão deles, né? Tá bom? O 6º ano também gosta de trabalhar isso, o 7º também, o 9º mais ou menos, tá bom? O 9º não gosta muito de muita coisa na vida, assim, tipo, né? Tá bom? Então, o módulo 1, 2 e 3, tudo vai depender de quantas atividades você vai trazer. E aí, então, vem a produção final, que você, aqui, ó, que é o momento que vocês vão juntos avaliar o progresso que aconteceu. Então, vem aqui toda, na verdade, a prática do conhecimento do aluno, tá? A criança vai saber, assim, ela entendeu ou ela não entendeu nada do que eu falei. Só que como você vai estar orientando, então é bem provável que no final seja, assim, bem bonito, bem legal, né? Se caso você ainda não fizer também essa produção final. Em algumas escolas, os professores acabam fazendo muitas delas, certo? Vou contar uma rapidinha para vocês. Eu trabalhava numa escola grande,
um prédio bonito, espelhado, bem bonito, bem bonito, bem bonito mesmo. Bem bonito mesmo. Ali, perto daquela padaria, uma padaria bonita que tem na Amador Bueno. E aí, então, aquela escola grandiosa tem um projeto muito legal, que é um projeto de aluno-autor, se não me engano é esse o nome, onde cada aluno, de todas as séries, publica um livro e tem noite de autógrafo, tá? Então é bem interessante. A questão é, se eu tenho alunos de 6º ano, que era o caso, onde eles têm uma escrita ainda difícil, onde há erros ortográficos, onde a linha de pensamento não é tão fluida quanto do 3º médio, né? A gente não tem ali muita vontade de escrever no 6º ano, né? E a gente tem também um raciocínio mais rápido. Então, para resolver as questões são rapidamente resolvidas. Então, numa narrativa, por exemplo, a gente não vai ter uma narrativa grande no 6º ano, a gente vai ter narrativas curtas, porque eles pensam de forma muito rápida, assim, ó, pá, 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 resolvo dessa forma. Enfim, mas é a característica da série, da idade das crianças, né? Cada um de nós, mesmo se fôssemos escrever praticamente o mesmo texto, teríamos as suas marcas textuais, que a gente chama de assinatura textual. E a gente já falou sobre isso e eu vou repetir. A assinatura textual é quando a gente pega uma mensagem de texto, lê e de repente a gente escuta a pessoa falando. Isso com certeza aconteceu com vocês várias vezes. E isso é muito gostoso de acontecer, né? É muito engraçado também. Caramba, eu li, nossa, eu ouvi a sua voz quando eu li o texto. Por quê? Porque dentro daquele texto teve alguma marca que é dessa pessoa. Da mesma forma que as crianças desses 6º anos, que eu estava ali para corrigir esses livros, né, ou organizar esses livros, que seria a forma mais correta de dizer, elas também tinham as suas marcas textuais, mesmo que elas sejam infantis, imaturas, né, eles tinham. E eu acho que é essa a grande sacada de um livro feito por uma criança de 6 anos, de 12 anos, 11, 12 anos, do 6º ano. Porém, a produção final desse texto, desse livro, ficou para o professor. Então, havia necessidade dos professores corrigirem todos os textos dos alunos, ponto final, vírgula, o que estava escrito, o que era ilógico, incoerente, inverossímil, que não era próximo da realidade, trazer para a realidade. Então, na verdade, eu mexia no texto da criança. Isso não é ajudar a criança, não é verdade? Porque se eu produzo um texto para ficar num livro, ser publicado no livro, aos 11 anos de idade, meu texto tem características de criança de 11 anos de idade. E não características de 11 anos de idade mais 39 anos da professora. Certo? Então, assim, nossa, foi feito por você, amor, mas, assim, essa palavra aqui, tem certeza que você usou, filho? Né? Porque os pais também conhecem a forma como os filhos falam, né? Então, a gente, às vezes, se depara com esse tipo de situação em algumas escolas. Cuidado também, né? Porque, assim, pode ser que você enfrente a coordenadora em relação a isso e seja demitida, né? Ou não. Ou então você fala, tudo bem, eu vou corrigir, vou ficar aqui até as 3 da manhã corrigindo esse texto, que as crianças, né, os pais das crianças querem ter a ideia ou a ilusão de que eles estão sendo bem educados, e serem bem educados é praticamente isso, é um texto quase um texto dissertativo. Enfim, vai da ideia que a escola quer vender para os pais, certo? Bom, então vamos lá. Trouxe aqui para vocês, meus anjos, minhas lendas. Rapidinho, esse aqui são 15 slides, mas a gente vai passar bem rápido. Sobre o gênero fábula. Então, eu trago aqui para vocês as características desse gênero. Todo mundo já ouviu falar em fábula. Todo mundo já leu uma fábula que seja, né?
9. Então, é aula 12, não é aula 11 não, tá? Então, a gente vai falar sobre as características desse gênero. Vamos lá. Primeiro, como que surgiram as fábulas, assim? Quem começou a inventar? Na verdade, gente, ela vem de tradição oral. Assim como muitas histórias que a gente conhece, vem de tradição oral. Observem que a oralidade acontece primeiro. Assim como a gente. A gente primeiro aprendeu a falar ou a escrever? A falar. Então, a oralidade, ela vem primeiro. Se você vai trabalhar com uma turma dos pequenininhos, dos prés, por exemplo, eles não sabem escrever e nem ler. Então, é tudo oral. Por isso que tem muitas músicas, né? Porque eu vou ensinar tudo através da música, através do desenho, né? Então, é tudo muito imagético, é tudo muito rítmico, né? Eu tenho as músicas, eu tenho a fala, eu tenho parlenda, eu tenho fábulas, tá bom? Todas elas me ensinam alguma coisa, tá? Então, vamos lá. Primeiro, então, vem a tradição oral, que existe há mais de 2.000 anos antes de Cristo, e foram principalmente popularizados por 2 autores. São eles que eu trago aqui, Esopo e La Fontaine, tá? Um é alemão e o outro, então, é francês, tá? E aí, então, vem isso. O Esopo, a fábula moderna, tem origem em Esopo, um escravo que viveu no século... Grécia, desculpa. No século 6 a.C., e foi o maior fabulista da Grécia Antiga. De tamanha importância para o gênero, Esopo é considerado como sendo o pai da fábula, e grande parte dos seus textos permanece em circulação até os dias de hoje, como a cigarra e a formiga, ainda que muitas vezes tendo sido reescrito ou reinterpretado por outros autores. Tá bom? Já o francês La Fontaine também foi muito responsável pela divulgação das fábulas, e ele começou escrevendo as suas primeiras fábulas para o filho do Luís XIV, e graças a elas conseguiu uma pensão anual do rei. O seu primeiro volume de fábulas, chamado Fábulas Escolhidas Postas em Versos, foi publicado em 1668. Olha que interessante. Desde lá, então, até os dias de hoje, a gente tem as fábulas do La Fontaine. A partir de então, La Fontaine passou a divulgar as breves histórias que têm os animais como protagonistas. Tá bom? Muito bem. Essa é a historinha dos dois, né? Mas, afinal de contas, o que é, de fato, uma fábula, né? Então, fábulas são textos direcionados ao público infantil, tendo os animais falantes como personagens principais. São histórias no sentido figurado, que trazem lições de moral e ensinamento ao longo da narrativa, da história, tá bom? Então, eu preciso ensinar alguma coisa, eu posso trazer uma fábula para ensinar, tá? Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho. Para onde vai, disse o lobo? Vou levar doces para minha vovó, respondeu o Chapeuzinho, né? O Chapeuzinho Vermelho não é um conto de fada, ele é uma fábula, tá bom? Muita gente se confunde com conto de fada, conto fantástico, né? Mas, na verdade, é uma fábula, tá? Para que serve uma fábula? Então, na verdade, esse tipo de texto aparece muito na educação infantil, tanto na escola para alfabetização e exercícios de interpretação, quanto em casa antes de dormir. Tinham-se o hábito, as pessoas, as mães, de ler as histórias antes dos filhos, para eles dormirem. A gente vê ainda em filmes, né? Em filme a gente vê muito disso e tal, enfim. Mas a gente também pode trazer isso para a nossa realidade. Existe um livro que se chama 365 Contos para Ler Antes de Dormir. Tá bom? É um livro muito bonito, muito bonito. Claro, uma ideia, uma dica para vocês fazerem aí um investimento de um livro. Ele não é tão baratinho assim, mas eu acho que ele vale a pena. Ele deve custar uns R$60, tá? São histórias fáceis. Esse livro tem da Disney pequenininho, não tem? Putz, eu não sei. Aí eu já não sei. Mas eu acho que tem sim. Eu já vi, acho que uns 2 dele, que são 365 histórias para dormir, mas ele é
Ele é pequenininho e cada página tem uma história dos contos de fábulas da Disney. Mas não era tão caro, se eu não me engano, eu tinha visto por 25. É mesmo, que legal. Esse Talvez daí, na seja o verdade, genérico desse aí, né? pode ser assim, a Disney também lançou. Claro, pode ser, por que não, né? Bem interessante a história. Agora, esse outro que eu te falei, eu lembro que ele tinha, assim, na mesma... É um livro grande, grande. Não é de bolso, ele é um livro de mesa. De mesa, então ele é grande, tipo, desse tamanho, assim, de uma folha de sulfite. E aí, então, tinham 2 ou 3 histórias na mesma folha. Então, não é o mesmo. Com certeza, né? Que esse é uma para cada folha, deve ser muito fofo também, né? A Disney traz muitas coisas interessantíssimas, assim, né? É um sonho encantado mesmo, né? Enfim, vamos lá. Bom, são histórias fáceis de entender e que ensinam valores éticos e morais às crianças em forma de entretenimento. Então, enquanto ela vai se entretendo com a história, ela vai aprendendo coisas, certo? É a partir das fábulas que aprendemos a não confiar em estranhos, a não sermos preguiçosos e trabalhar duro, a insistir em nossos propósitos e por aí vai, tá bom? Tudo isso a gente aprende dentro das fábulas, né? Não vamos confiar em estranhos. Quem diz isso? Para o Lobo Mau, né? Para a Chapeuzinho Vermelho, não é isso? É a mãe dela que disse isso, né? Não confie em estranhos, né? E por aí vai. Vamos lá. Características das fábulas. Então, o que a gente vai encontrar como... Se a gente quer produzir uma... Nossa, né? Me senti agora La Fontaine. Que quer produzir uma, ou identificar se ela é uma fábula ou não, um conto de fada ou um conto fantástico. Então, vamos lá. Primeira coisa, sempre haverá moral da história, tá? Então, vai aparecer no final da história lição de moral. Vai estar escrito isso, lição de moral, tá bom? Não faz parte da história. É um apêndice, assim, é um a mais, um brinde para vocês. Por quê? Porque nessa lição de moral aí, na verdade, ela vai ajudar essas crianças a compreender os ensinamentos que tem aí dentro desse texto de forma muito mais prática, tá? Por quê? Porque o texto, na verdade, ele vem de forma metafórica. É uma figura de linguagem que tem ali que ele está usando. E quando vem a moral da história é direta. Tá bom? Já que ainda estão em fase de desenvolvimento das habilidades de interpretação às crianças, então fica de forma mais prática ensinar a narrativa através da leitura da lição de moral, né? Essa moral pode vir em forma de parágrafo curto ou frase final, mas vem lá escrito, moral da história. Assim, por exemplo, moral da história. Os ignorantes, desprezando os ensinamentos proveitosos e a doutrina moral que sob as fábulas se esconde, fazem o que fez este galo. Buscam coisas sem valor, cevada e migalhinhas. É claro que a criança não vai entender tudo que está escrito aqui, que você, professora, que já fez a leitura desse texto, que já também olhou no dicionário as palavras que você não entendeu, certo? Vai explicar para a criança qual é a moral da história. Tá bom, gente? Então, a gente, antes de ler qualquer texto, a gente precisa ter intimidade com ele, tá? Intimidade não é esfregar no corpo, não, o textinho, tá, gente? Intimidade é ler o texto, ler de uma forma interpretativa, teatral, tá bom? Vocês podem, por exemplo, colocar alguma coisa na cabeça que caracterize uma personagem, um animal. Então, por exemplo, hoje eu vou latir. Quem é que late? É o cachorro. Então, hoje eu vou falar a história de um cachorro. Pronto. Aí vem a fábula do cachorro, enfim, que tem também, tá bom? É uma forma de iniciar, né? Animais falantes, tá? Qual é o elemento principal da fábula? É conter animais que falam. Eles podem conversar tanto entre si, animal para animal, quanto com seres humanos. Então, animal com seres humanos. E isso acontece de forma natural, como se fosse normal ver animais dialogando por aí. É por isso que a gente vê as crianças conversarem com os gatos e com os cachorros, tá bom? Por quê? Porque é normal haver essa conversa. E é normal haver um diálogo quando uma criança estiver conversando com um gato ou com um cachorro, tá
ou com o passarinho, ou com o animal que seja, tá bom? O diálogo está onde? Na cabeça dele, construído pela vivência dele, pelo letramento, tá bom? Pela leitura de vida e de mundo que ele faz, tá? Animais falantes. Aqui, bonitinho. Aqui eu só trouxe animais, eu não trouxe nenhum humano com animal, tá? Mas também é válido dentro da fábula, tá bem? A linguagem das fábulas, isso é muito importante. A gente sempre fala das características, esquece da linguagem, mas a linguagem é muito importante, né? As fábulas usam texto do cotidiano, do dia a dia. Então, eles têm uma linguagem muito simples, muito clara, tá bom? Muito objetiva e também considerada acessível, tá? As fábulas são construídas de forma curta, breve, e devem ser entendidas pelo leitor de todas as idades de forma rápida, tá bom? Por isso que a gente tem a linguagem simples, clara e objetiva. Porque se eu tenho uma linguagem mais rebuscada, erudita, putz, eu não vou entender nada, eu vou fechar o livro e vou dormir. Tá bom? E a verdade, as fábulas é para as crianças terem vontade, prazer em leitura, tá? Textos curtos. Por serem direcionados ao público infantil, não devem ser muito longos, assim como os desenhos também não são longos, né? Ou corremos o risco de perder a atenção dos leitores ou dos ouvintes, né? As histórias devem ser breves e não muito complexas, para que possam ser contadas rapidamente. Por exemplo, essa. A galinha e os ovos de ouro. Um camponês e sua esposa possuíam uma galinha, que punha ovo todo dia, um ovo de ouro. Supondo que devia haver uma grande quantidade de ouro em seu interior, eles a mataram para que pudessem pegar tudo. Então, para a surpresa deles, viram que a galinha em nada era diferente das outras galinhas. O casal de tolos, desse modo, desejando ficarem ricos de uma só vez, perderam um ganho diário que tinham assegurado. Bem, certo? É um texto curto? Muito! Eu tenho começo, meio e fim. Eu consigo fazer, sabe o que, gente? Trazer aqui elementos da narrativa. Eu consigo trazer aqui, por exemplo, lançar a galinha e os ovos de ouro como uma notícia. O camponês mata a sua galinha. Uau, que manchete incrível! Que notícia maravilhosa! Não é para chamar a atenção do leitor? Então, vamos pensar nisso. Tipos de personagens. Claro, tem que ter personagem. Na maior parte das histórias, os personagens representam um comportamento coletivo, não individual. Não é de uma pessoa que eu estou falando. A atitude dele afeta coletivamente, tá? Suas características devem espelhar um padrão. Por exemplo, na história da lebre e da tartaruga, a lebre representa os preguiçosos, que gostam de vitórias fáceis. Já a tartaruga é o tipo persistente e batalhadora. Certo? Representa alguém? Representa alguém. Representa um padrão, né? Tem pessoas preguiçosas e tem pessoas batalhadoras, persistentes, né? E tem aquela que quer a coisa fácil, que quer ganhar o fácil, não é isso? Então, a gente utiliza os animais e traz comportamento, personifica, né, esses animais, porque quando eu trago características humanas para os animais, ou para serem inanimados, por exemplo, eu estou personificando, tá bom? E aí, então, eu vou dar características humanas para os coitados dos animais que são melhores do que a gente. Certo? Tá bom? Vamos lá. É isso. Tudo bem, gente? Vocês estão muito quietinhas. Vocês estão aí? Eu tô com medo. Sim. Deixa eu ver vocês. Estamos. Vocês estão aí? Eu tô. Então tá. Ai, vamos lá. Vocês entenderam o que é para fazer? Ou não? Não? Às vezes. Gente! Não. Please. Não. Sil, não. Eduardo, não. Gente. Bom, vamos lá.
Eu tenho, então, o gênero notícia. Eu tenho uma notícia, certo, gente? Como que é uma notícia? Deixa eu pegar aqui esse slide, senão acho que vocês não vão entender. Peraí. Não, acho que ele tá aberto. Peraí, meu filho. Deixa eu ver esse daqui. Ô, professora, igual o do Chapeuzinho Vermelho que está nos slides, né? Eu posso, por exemplo, usar ele para fazer a reportagem com a Chapeuzinho Vermelho, né? Pode sim. Ou com o lobo, com a vovó. É mais ou menos nesse sentido? Isso, mais ou menos nesse sentido, tá bom? Eu vou trazer aqui, então, notícia para vocês entenderem o que eu quero que vocês façam. Então, é só para a gente poder relembrar, tá bom? Eu vou começar apresentando aqui para vocês conseguirem entender. Então, se eu tenho notícia, eu tenho um texto que vai informar alguma coisa que aconteceu. Então, dentro de uma fábula, tem um acontecimento. Né? Por exemplo, o camponês matou a galinha porque achou que dentro dela tinha ouro, não é isso? Só que não, ela botava ovos de ouro. Então, ele perdeu o rendimento diário dele, o ganha-pão dele de todos os dias, pela ganância. Certo? Então, a notícia, olha aqui. Vamos lá. Deixa eu trazer. Eu tenho o título. Então, vai ter que ter título. A manchete de vocês, a notícia de vocês, desculpa. A notícia de vocês vai ter uma manchete, um título. Essa manchete, esse título é para chamar atenção. Então, ela é em fonte maior, tá bom? Vocês podem, no dia que vocês forem apresentar para mim, pode ser numa folha de sulfite, tá bom? Pode ser numa cartolina, não tem importância, onde vocês quiserem, tá? Apresentar esse gênero, tá? Que mais? Então, esse título aí, essa manchete, é em fonte maior, né? E tem a ideia central, a ideia que vai chamar mais atenção. Então, vou usar o exemplo do camponês e dessa galinha que botava ovos de ouro, tá bom? Então, qual é o título, a manchete que a gente vai colocar ali? A galinha dos ovos de ouro, né? A galinha dos ovos, você acha que vai chamar atenção? Camponês mata Não. a galinha que botava ovos de ouro? Perfeito. Camponês mata a galinha por ambição. Sei lá, uma coisa assim. Pronto. Já chamou mais atenção. Vamos pensar que entre o Jornal das 7 e o Jornal da TV Cultura, o Jornal das 7 tem mais público. Por quê? Porque tem mais sangue. Certo? Mas é uma notícia, é um título. Vamos lá. O que mais que a gente tem? A gente tem essa linha fina, que a gente pode chamar de lead também, tá bom? Essa linha fina, ela vai antecipar informações gerais sobre o fato. Então, vai trazer aí, por exemplo, camponês mata a galinha porque botava ovos de ouro e achava que dentro dela tinha ouro. Pronto. É um resumo, tá? Minha sogra não está bem, ainda não tem. E aí, então, eu tô ouvindo. A gente tem esse lead, desculpa, a gente tem a linha fina e a gente tem o lead, tá bom? O lead é o primeiro parágrafo da notícia que vem as informações essenciais. Lembra que eu falei para vocês que para a gente ter uma veracidade numa informação, a gente precisa dizer quem fez, o que fez, onde fez e quando fez. É só pensar no MC Kevin. Quem fez? Ele. Onde fez? Na sacada. Com quem fez? Com a modelo. Quando fez? No sábado. Certo? Então, assim, a gente tem informações. Vamos pensar, então, no camponês da galinha de ovos de ouro. Quem fez? O camponês. O que ele fez? Matou a galinha. Onde ele fez isso? Na casa dele. Quando ele fez isso? Quando ele achou que a galinha tinha muito ouro dentro dela. Certo? Por que ele fez isso? Porque ele queria aquela quantidade grande de ouro, porque ele achava que lá dentro tinha. Certo? Então, eu vou, na verdade, trazer a mesma informação, mesmo
É a mesma história narrativa, só que contada de uma forma jornalística. Deixa eu ver se tem mais. Tem. Eu não vou pedir o intertítulo, tá? Porque, na verdade, aí é já uma outra coisa. É diferente. Vamos ver aqui. Então, eu vou querer o título, claro, né? A gente vai ter essa linha fina, que é embaixo do título, tá vendo? Ó, embaixo do título. A gente vai ter o lead. O que é o lead? Essa daqui, ó, pequenininha. Vamos ter uma imagem, tá bom? Gente, é fácil conseguir imagem na internet, tá? Sobre as fábulas. Tem até imagens mais modernas, tem imagens mais antigas, que nem essas que eu trouxe da fábula. Eu escolhi imagens mais antigas, tá? Eu achei mais interessante. E aí, então, depois vem a notícia em si. Assim, quem, o que, onde, quando, mas com mais detalhes. Você pode acrescentar? Pode, porque a gente agora está brincando com o gênero textual, certo? Então, você vai usar como base as fábulas para criar uma notícia, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu queira que vocês... Isso é interessante, ó. O que aconteceu, onde, quando, como aconteceu, por quê, quais as causas e consequências. Você pode pensar tudo isso também dentro de uma notícia, tá bom? Características gerais. Texto de esfera jornalística, de consumo rápido, assim como a fábula é um texto rapidinho que a gente lê, a notícia também é algo mais rapidinha, tá bom? Mas ela vai informar alguma coisa. Então, nesse caso, vai informar que o camponês matou a galinha de ovos de ouro. Né? A linguagem é denotativa, uma linguagem direta, objetiva, clara. Eu não vou ficar dando voltinhas para poder chegar à morte da galinha, tá bom? Preciso de dados preciosos. Desculpa, pensei nos ovos preciosos da galinha. Nos dados precisos. Então, eu tenho dados mensuráveis, aquele que eu consigo medir. Eu consigo medir distância, altura, peso, quantidade de ovos de ouro que ela produzia por dia, por mês. Eu podia fazer assim, tipo um cálculo por mês. Se cada ovo tem, em média, 200 gramas, né? Então, em 10 dias, ela produzia 2 quilos de ouro, né? Se em 10 dias ela tinha 2 quilos de ouro, em 30 dias ela tem 6 quilos de ouro dentro dela. Então, pensa na cabeça do camponês, por que ele matou a galinha. Tá bom? Quantitativos. E aí, então, a gente vai pensar em unidades, que é essa daí, percentuais, tá bom? Pode trazer? Pode, se quiser, tá bom? Não apresenta ponto de vista, você não vai dar sua opinião, porque notícia a gente não dá opinião, a gente só noticia, a gente diz o que aconteceu, informa, certo? É a mesma coisa do Jornal Nacional, a gente não vê ponto de vista de nenhum deles, né? Porque ponto de vista aí já tem um outro nome, não é notícia, tá bom? Vamos lá. Mais informações. Deixa eu ver. Não dá. Aqui tem um exemplo, mas não é em relação ao que, né, o que a gente estava falando. Mas, veja bem. Após acidente no derby, gestante, enfim, consegue vaga para dar à luz. Uma gestante de 17 anos, um camponês da cidade X, né, que trabalha diariamente, com o trabalho de parto iniciado, que estava à procura do leito no Recife, sofreu um acidente de trânsito nessa quarta-feira, dia 6, à noite. Apesar de ter provocado um grande susto tanto na grávida quanto na sua mãe, e em mais 2 pessoas que ocupavam a ambulância, o fato acabou colaborando para que a paciente fosse atendida a tempo. A bebê nasceu de um parto cesariano no IMIP, que é o nome do hospital, certo? Aí, então, aqui embaixo, ele colocou já os elementos que a gente consegue identificar dentro dessa notícia. Quem? A gestante. O que aconteceu? Um acidente de trânsito. Onde aconteceu? Recife. Quando que aconteceu? Aí vem a data. Tá vendo? E qual é a causa e qual é a consequência? A causa foi o acidente. E a consequência? Um parto cesariano. A bebê nasceu. Certo? Então, a gente consegue identificar esses tipos de informações dentro de uma notícia. Se você conseguir identificar esses elementos
Na fábula, você consegue narrar a notícia. Entenderam agora, amores? Ou não? Que perfil de quem lê notícia. Ai, pera, onde eu tô aqui? Melhorou ou não? Sil. Eu só estava anotando e não deu tempo. Sil, que cara é essa? Você não entendeu? Não, pronto, deu para entender, assim, é que eu estou anotando umas coisas aqui, se eu não esquecer até lá, né, mas coloquei um monte de anotações. Beleza. Deixa eu abrir uma outra coisa importante para vocês, que eu vou mandar para vocês, que são... acho que não, aqui, acho que é... Aqui. Esses dois. Eu vou mandar para vocês. Eu vou abrir aqui para vocês verem, mas eu vou mandar para vocês, tá bom? Você não vai abrir, meu bem? Tá bom. Obrigada. Meu filho e os gatinhos ficam tudo junto, né, gente? Tão bonitinho de ver. Vocês estão vendo aqui abrindo a imagem? Sim. Tá. Vamos lá. Aqui a gente tem já a fábula do Esopo. Observem quantas páginas tem. 257. Dá para vocês escolherem tranquilamente aqui as fábulas, tá? Até ler para os filhinhos aí, enfim, para os sobrinhos, tá bom? Vamos lá. Tem as imagens. Olha aqui, ó. O galo e a pérola. Moral da história. Aí a gente tem aqui a fábula 2, o lobo e o cordeiro. Aí a gente tem a história e a moral da história. Certo, meus amores? Muito bem, gente. Deixa eu diminuir aqui a página para vocês conseguirem visualizar. Fábula 3, o lobo e as ovelhas. E aí, então, vem a história, que vocês vão encontrar os elementos de uma notícia. E aí, então, a moral da história. Entenderam, meus amores? Esse daqui é do Esopo. Agora, La Fontaine, aqui, ó. São 280 páginas. Vanessa, nós vamos escolher uma fábula do livro que você vai mandar, é isso? Por quê? Porque aqui já tem as fábulas, né? Tem todas as fábulas. Ah, tá, entendi. Então, ao invés de vocês pesquisarem na internet fábulas, que pode ser que vocês encontrem versões reescritas ou fábulas contemporâneas, então vamos trabalhar sempre com um clássico primeiro, para depois a gente conseguir, então, ter mais intimidade com as fábulas e depois trabalhar com as contemporâneas. Existe, gente. Mas eu prefiro ainda que vocês trabalhem com um clássico. Primeiro vamos trabalhar o clássico e depois a gente trabalha o contemporâneo, tá? Não vai dar tempo da gente trabalhar contemporâneo, mas vamos lá. Demora um pouquinho, porque tem mais introduções, enfim. E aí, então, vem os textos. Cadê vocês? Processo artístico, enfim. Essas fábulas são textos pequenos, né? São. Tá. É que isso aqui é a introdução. Tá, então através desse texto é onde que a gente vai encontrar lá o quando, onde, porquê. Ah, tá. Isso mesmo. Clareou mais. Então tá bom. É porque às vezes a gente fala, tá muito claro aqui, mas às vezes aqui não fica claro, né, gente? Deixa eu ver mais um pouquinho. Aqui. A cigarra e a formiga é a primeira dele, certo? Observem que La Fontaine, ele produzia as fábulas em versos, tá bom, meus amores? Tá? Então, diferente de Esopo, ele produzia os textos em prosa, tá? Prosa, isso aqui, ó, texto corrido. Né? Começa aqui, vai até o final da linha e continua na linha de baixo. Quando a gente fala de poesia, a gente está falando desse formato aqui, ó, tá? Tá bem? A leitura é a mesma, tá?
É claro que aqui no La Fontaine, que eu gosto até um pouquinho mais, ele tem um quê poético mesmo, porque existe uma sonoridade a hora que você vai fazer a leitura, tá bom? Não precisa, eu vou agradar a professora, vou no La Fontaine. Não, tá bom, gente? Fiquem à vontade para vocês escolherem do livro que vocês quiserem. Só estou trazendo aqui as fábulas de verdade, tá bom? Porque assim vocês não precisam procurar na internet, estão todas aqui. Fiquem à vontade para vocês escolherem aquela que vocês quiserem. E aí, então, no dia, vocês tragam a fábula em si e a notícia, tá bom? Só para a gente saber sobre qual que vocês estão falando. Porque tem muitas, né, gente? Ó, tem imagem. Essa imagem eu não gostei. Ok, vai na internet, busca lá, imagem. Os ladrões e um asno. Imagem, pronto. Tá bom? E aí vem, então, algumas imagens, tá? Você falou que pode Professora. mudar alguma coisa no texto? Oi, desculpa, não entendi. A senhora falou que pode mudar alguma coisa no texto, na fábula? Pode. Tá. Pode sim. Principalmente quando ela for muito pequena, você pode acrescentar alguma coisa, mas tomem cuidado para vocês não ficarem mudando muita coisa também na fábula, tá? E às vezes se perder, né? Então. Diga, Ju. É para fazer em cartolina ou folha sulfite ou em Word? Então, quero que você faça do jeito que você achar melhor. Tá bom? Vou deixar bem à vontade para vocês fazerem a produção do jeito que vocês quiserem. Pode fazer na cartolina com babadinho. Mentira. Sem babado, pelo amor. Na cartolina, tá bom? Pode fazer numa folha de sulfite, se você quiser escrever por si só, enfim. Ou se você quiser fazer no Word, também pode fazer, tá bom? Mas lembre-se... Professora. Oi? Slide também pode estar fazendo? Então, não. Em slide não fica bom. Porque o jornal, a notícia, ela não é alguma coisa mais comprida. E no PowerPoint, ele é, na verdade, largo. Ele não é comprido. É verdade. Tá bom? Então, assim, o Word vai bem, né? PDF também, mas apesar de que não é isso, vocês podem utilizar o Canva, se vocês souberem e quiserem, tá bom? Fique à vontade. Que mais? Ou então, se vocês quiserem fazer de forma mais artesanal, enfim, quiserem fazer no sulfite, na cartolina, só tomem cuidado para vocês terem sempre as características de uma notícia. A manchete, a linha fina, o lead que vem aqui, a imagem que vem embaixo da linha fina, tá bom? Observe, faça a pesquisa na internet, notícia em jornais, ou gênero notícia. Eu vou mandar para vocês também o slide, para vocês se basearem dessas características que a gente viu agora, tá bom? Mas é isso, assim, não é quase copiar o texto exatamente, assim, praticamente isso, tá bom? Nada mais, nada além disso não, tá? Só para a gente brincar um pouquinho em sala de aula e tentar encerrar esse semestre assim um pouquinho mais ufa, né? É verdade? A gente precisa ter algo para respirar aí. Lembra do encerramento do nosso último semestre, que foi meio legal, né? Que a gente fez com a apresentação também, né? Dos brinquedos, né? Lembra? Um sucata, que foi bem legal. Fazer alguma coisa assim. Depois dessa aula que vocês fizerem a apresentação, a gente vai ter aula de revisão. E aí, na outra aula, já é prova. Gente, é incrível, né? Como passa rápido. Muito. Vamos ver. É bem corrido, mas a gente está tão cansada, Vanessa. Eu sei, Sil. Eu também tô. E hoje eu descobri que eu tô atrasada na ETEC. Eu tô vivendo atrasada lá na ETEC. É adaptação, né? Adaptação é assim, gente. Uma macaquinha. Deixa eu só confirmar. Acho que dia é hoje 19, então a gente tem uma semana que na verdade, uma aula, sim, né? Aí esse trabalho de notícia será no dia 2 de junho, tá bom? Ele é fácil de fazer, não compliquem a mente. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar, tá bom, gente? E pode ser de fim de semana, sim, tá bom? Pode mandar, tá bom? Vanessa, é individual esse trabalho? Então, é isso que eu tô pensando. Eu acho que vai ser sim. Sabe por quê, Ana? É porque ele é simples, apesar de que tem gente que tá muito ocupada, né? E acaba... podia fazer em dupla, pelo menos, né? Beleza? Dupla?
Ou vocês acham ruim? Querem fazer individualmente? Por mim, tudo bem. O que vocês querem? Quem quer fazer em dupla, levanta a mãozinha. Ê! Dá para levantar a mão aqui. Ninguém, né? Ninguém. Então vai individual. Cada um dia vai pensar. É porque é mais difícil fazer em dupla quando a gente está online, por isso, né? Na distância, né? Acho que é por isso. Tá, então é para apresentar no dia 2, Van? Acho que nem Tá. todos conseguirão, mas vou tentar, né? Vamos tentar. Dia 2. Tá, você vai enviar essa aula para mim, no grupo lá? Claro, vou sim. Vou enviar pelo WhatsApp, vou enviar pelo Sponte, vou enviar os PowerPoints e os livros, tá bom? É para escolher uma fábula só. Não inventem moda, tá? E é para escolher um trecho, né? Oi? Tá, eu vou assistir a aula e eu falo. Ela não entendeu, tadinha. Não, é porque eu assisti até a metade, depois eu não ouvi. Depois você veio para casa, né? Ana, não. Como a fábula é muito curtinha, nem dá para escolher um trecho, assim, sabe? Tá. Tá bom? Então, depois eu vou escrever também no Sponte, no WhatsApp. Acho que no WhatsApp, tá bom? Como vocês devem fazer, tá? Então, ó, eu fiz a explicação oral, fiz a explicação escrita. Falta a produção inicial, certo? Bom, não vou. É muita coisa para vocês. Eu ia pedir mais uma coisa, mas ia ser muita coisa. Não, melhor não. Vocês vão ficar bava comigo. Não quero, vocês babas são um perigo. A cara da Silvana já marrenta. Oh. Bom, é isso. A aula de hoje, na verdade, é essa. Eu não vou me estender muito, não. Não quero que a prova de vocês também seja muito cansativa. Eu não quero que vocês estudem muitos slides, que nem vocês estudaram da outra vez, né? Olha que bondade no coração, gente. Caramba, hein? Porque eu sei que tem uma professora muito chata de sexta que pediu uma apresentação. Então, assim... Fala da apresentação, meu Deus. Para compensar uma coisa da outra, tá bom, gente? Eu sei que tem essa professora que é uma... A Vanessa, a Lisa, né? E a Glória... O tapinha, né? Tapinha não dói, gata. Ela tira o sapato e joga na gente, minha filha. De salto ainda. O saltinho, pode escutar o tec-tec. Toque. Ana Maria. É. E eu ainda brinquei em sala de aula na semana passada aqui com a galera e lembrei de você. Eu falei para as meninas que estavam aqui presentes na sala. Eu falei assim, se vocês tinham medo do meu toque-toque, é que vocês nunca ouviram o toque-toque dessa doutora. Não foi, meninas? Foi. Você ia dar risada. Você ia aproveitar. Então, Mas tudo bem. Não tem importância não. Mas... Eu vou assistir a doutora agora, para que eu possa fazer. Beleza. Eu vou mandar, então, vou tentar lembrar agora. O que eu tenho que fazer? Vou dormir. Não. Vanessa, deixa eu falar. Eu achei o livro O Corpo Fala muito legal. Não vou começar a ler agora, porque tem muita coisa para fazer. Mas eu já comprei, já guardei, falei, agora eu vou dar